Beleza? Eu vou só gravar aqui para mostrar, para facilitar como é. Certo? Então vocês vão ter aqui, como eu mostrei quase agora, né? O Google Planilhas, vocês vão poder acessar aqui, ó. Procura Google Docs, docs.google.com. Como eu estou logado com a conta do Google já entra no meu Google Planilhas. Né? Como eu mostrei já a vocês, aqui é um edito, tem vários menus. Posso diminuir aqui um pouquinho. Aqui abaixo, aparece esse, vou fechar. Aqui abaixo, onde eu crio minhas planilhas, né? Lembrando que esse arquivo aqui é um arquivo normal, né? De várias planilhas, né? Uma pasta de planilhas no Excel a gente define dessa forma. Então você pode também procurar aqui o Excel Online. Procura aqui esse cara aqui, Microsoft Online. Ele vai pedir para eu entrar, deixa eu ver se eu consigo por aqui eu entrar em alguma conta pessoal minha mesmo. Nessa daqui. Pronto. Vai aparecer aqui abaixo, ó, o Excel, abaixo de Word, exibir mais aplicativos. Ó, o Excel está aqui. Se eu diminuir um pouco a tela, eu acho que o zoom já aparece. Cliquei. Estou no Excel Online já. Vou abrir aqui uma pasta nova de trabalho. Vou abrir aqui o Excel Online. Vou fechar essas duas abas que eu tinha aberto. E eu vejo, como eu estava explicando para vocês, duas planilhas bem semelhantes. Né? Duas ferramentas bem semelhantes. É como você dirigir um carro e saber também dirigir outro carro. Por isso que você, quando tira a carteira, você tira a carteira para dirigir qualquer carro. Né? Daquele ponto. Então, pronto. O que é que nas tarefas que eu vou passar, vocês vão precisar saber. Nas tarefas, a gente vai ter a primeira tarefa, inclusive, que é a primeira que eu vou colocar. Vocês vão ter que fazer, são 10 planilhas, se eu não me engano. Vocês têm até o dia 5 de fevereiro, são 10 planilhas. Vocês vão fazer, vocês vão seguir passo a passo. Certo? O que vocês têm que fazer. A tarefa está no Excel normal, 365, instalado no meu computador. Beleza? Mas você consegue fazer aqui também do mesmo jeito. O Excel Online é até mais parecido do que o Google Planilha, mas eu vou dar uma geral aqui dos dois, tá bom? Então, eu vou... Deixa eu ver se esse cara aqui tem... Eu vou aqui abrir um exemplo, para mostrar para vocês. Tá? Os dados que vocês vão utilizar nas tarefas vão ser dados que vocês vão pedir ao ChatGPT, certo? Eu vou mostrar um exemplo de como vocês pedirem dados aqui ao ChatGPT e jogar esses dados aqui para várias formas de como você jogar esses dados para cá. Mas antes disso, só para dar uma geral dessas duas ferramentas, mostro para vocês aqui, ó, onde vocês podem editar o nome do seu arquivo. Por exemplo, posso chamar aqui de planilha 01. Esse aqui, ó, salvei, esse arquivo está na nuvem no meu Drive aqui no Google. Se eu vir aqui, clicar aqui, planilha 01, está aqui agora no meu Drive, aqui no OneDrive, na Microsoft. Então eu tenho aqui várias opções de menu, criar uma nova planilha, abrir, importar uma planilha, fazer uma cópia. Aqui, por exemplo, ó, quando vocês estiverem fazendo a tarefa, vocês vão precisar compartilhar comigo ou o link da planilha, ou vocês vão baixar a planilha no formato do Excel. Não vão baixar em qualquer outro formato desse, tá? Vocês vão baixar no formato do Excel e enviar para mim. Né? Se eu tiver querendo fazer coisas como desfazer, copiar, colar, tá aqui, ó. Todas as teclas de atalho, bem simples. O Google Planilha é mais, eu acho mais simples, eu acho melhor de trabalhar em relação ao Excel Online. Porém, as atividades estão feitas no Excel offline, vamos falar assim, tá bom? Então, o Excel Online é teoricamente mais parecido. Esse menu aqui, você tem algumas funções, que eu não vou falar de todas, né? Mas, por exemplo, se você quiser editar, por exemplo, a barra de fórmulas, se eu clicar aqui, ó, ela some. Vê barra de fórmulas. Ela aparece novamente aqui, isso aqui é a barra de fórmulas. Né? Lembra que eu tenho colunas e linhas. E aqui eu tenho uma célula, né? A célula que está selecionada aparece aqui. Cada célula dessa, gente, eu posso colocar valores, texto,
fórmulas, funções, né? A chamada de funções. Funções que chamam funções. Uma fórmula com várias funções. Em cada célula dessa aqui tem o poder disso. Pode ter um simples número como 1. Pode ter uma operação como, por exemplo, 1 mais 1. E aparecer um 2 aqui. Se você olhar na barra de fórmula, está 1 mais 1. Mas aparece um 2, que é o resultado. Né? Que aparece para mim aqui é o resultado. Então aqui, ó, começa sempre com igual. Se eu for para cá, é a mesma coisa, cara. Ó. Eu vou botar 1 aqui, igual 1 mais 1. Mesma coisa. Né? Se eu disser, eu quero somar o valor que está aqui nessa célula com essa. Eu quero botar aqui um também, um 10. Eu quero agora somar o que tem aqui, o que tem aqui e o que tem aqui. Ou somar esse com esse, por exemplo. Eu vou colocar aqui embaixo. Soma de D1 mais E1. Veja, eu escrevi um texto aqui nessa célula. É 9. E essa soma, eu posso até colocar assim, ó, é igual... Aí aqui nessa outra célula F9, eu vou botar a fórmula. Aqui, qual é a fórmula? D1 mais... Desculpa, D6, né? 11. Posso vir aqui e editar, né? D6. Então, se eu for trabalhar aqui, é a mesma coisa. Ó. Igual K10 mais L10. 3. Então, não vai ter muita diferença. Inserir, quando eu quiser inserir células, inserir linhas, eu vou mostrar para vocês quando eu tiver aqui uma planilha com vários valores, né? Enfim. Lá na frente eu vou falar para vocês o que é tabelas e também gráficos, tá? Tabelas e gráficos que a gente vai trabalhar. Tabela dinâmica também. Pronto. Uma coisa que é bem diferente aqui é quando tiver a segunda atividade, que é sobre tabelas dinâmicas. A segunda atividade de vocês são vários gráficos com tabelas dinâmicas, enfim. É um pouco mais complexo. É feito lá no Excel normal. Aqui no Google Planilhas é bem diferente de fazer, assim, algumas coisas diferentes. Tá? Então, vocês talvez prefiram fazer no Excel offline. Mas, como eu disse, as atividades poderão ser feitas na sala de aula. No entanto, a explicação vai ter que ser online, vai ter que ser em casa, vocês assistindo os vídeos. Né? Porque se fosse para a explicação eu dar na sala, no laboratório, aí vocês teriam que fazer as atividades em casa. Mas acho que é melhor fazer as atividades aqui comigo. E a explicação é só assistir o vídeo deitado na rede assistindo, pelo menos, para vocês compreenderem o que é uma planilha eletrônica. Então você tem a opção de formatar, onde você vai formatar, por exemplo. Aqui eu tenho um tipo, que é uma descrição, um texto. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Eu posso ter datas em cada célula dessa. Eu posso ter valores reais, como por exemplo, eu posso ter um valor assim, 50, e transformar isso aqui num, eu dei um Ctrl Z aqui, num real desse. Se você olhar aqui para a barra de fórmula, tem um 50, mas a formatação está no valor de moeda reais, os reais, né? Os valores, não dos números reais, mas da moeda brasileira. Isso funciona do mesmo jeito aqui, cara. Se você procurar aqui, vai ser 50. Se você procurar aqui em algum lugar, você vai ter a opção, aqui ó, já apareceu para mim, de formatação. Ó. Formatar número. Ó. Tem tanto moeda quanto contábil. Ó. Tá? Por exemplo, outra opção, como vocês podem ver nessa barra aqui, ó, básica, de formatação. De desfazer, refazer, ó, refazer, desfazer, certo? Se eu fizer alguma ação aqui, por exemplo, se eu botar um texto aqui, e eu desfazer, ele vai retirar. Refazer, ele vai recolocar. Apaguei. Imprimir, pintar a formatação, funciona do mesmo jeito que outras ferramentas. Eu não vou me preocupar aqui com formatação. Nossa preocupação aqui é fazer planilha. Não me interessa se sua planilha está toda colorida, formatada. Ah, professor, como você fazer uma planilha? Você formatar? Não, você não sabe. Você sabe colocar
colocar valores em uma planilha. Isso não é saber utilizar uma ferramenta de planilha eletrônica. Você tem que, ao menos, saber utilizar pelo menos de 10 a 20 fórmulas, certo? E utilizar pelo menos gráficos e tabelas numa planilha eletrônica. Senão você não sabe o básico. Saber manusear tabelas e gráficos e no mínimo 10 a 15 fórmulas. São as principais ali que a gente pode citar aqui. Saber utilizar essas fórmulas. Essas funções, melhor dizendo. Eu prefiro chamar de funções. Tá? Em alguns cantos, às vezes chamado de fórmulas, de funções. Aqui, ó, fórmulas. Mas eu prefiro chamar de usar essas funções, né? Aqui, as funções, inclusive, tanto do Google Planilha quanto no Excel Online, são bem parecidos os nomes, a forma de utilizar. Aqui na aba de dados, que é a principal, criar filtro a gente vai utilizar, vou explicar o que é. Você filtrar o conteúdo. Estatística das colunas, validação de dados, dividir texto em colunas. Isso aqui a gente, inclusive, vai tentar fazer agora, nesse momento. Aqui já não vou usar muito isso, ortografias, extensões, ajuda, isso aqui já não vai vir muito. Aqui os principais menus, dados, bem parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Eu prefiro usar o Google Planilhas, mas porque eu já tenho conhecimento, mas vai de vocês. Né? Prefiro usar o Excel se for o offline. Mas vamos lá. Beleza, eu vou aqui criar uma nova planilha. Ó. Veja que eu tenho duas planilhas. E aqui eu vou criar uma nova planilha também. Tenho duas planilhas no mesmo arquivo. Show? Show. Tá bom. Então tá lá um exercício. Não sei se eu tenho aqui esse exercício. Agora. Mas aí, independente do exercício que vocês vão ter lá, eu vou abrir aqui o meu amigo ChatGPT e vou mostrar uma coisinha para vocês. Acho que eu até já tenho aqui algumas. Não vou falar nesse curso de Excel, não. Eu vou trazer nesse de análise de dados. Eu gosto de deixar. Isso, perfeito, pronto. Aqui eu até já tinha feito isso. Vocês estão vendo esses dados aqui que ele mandou para mim, ó, em um certo dia que eu pedi para ele me enviar dados. Veja, ele gerou para mim, ó, vou mostrar depois para vocês, um conjunto de dados, ó, separados aqui, provavelmente por um tab, né, ó, produtos, vendedor, cliente, valor, unitário e quantidade. Então você veja que tem um conjunto de dados aqui. Será que eu consigo levar esse conjunto de dados lá para a minha planilha? Sim, e não é difícil. Veja o que eu conversei com ele. Ó. Eu botei assim, ó, gere um pequeno conjunto de dados separados por ponto e vírgula. Aí eu botei, ó, produtos, vendedor, cliente, valor e data. Eu disse a ele o que eu queria. Certo? E disse a ele, ó, eu quero produtos, ponto e vírgula, vendedor, ponto e vírgula, cliente, ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula e data. Eu disse que eu queria ponto e vírgula, mas pode ser qualquer um. Aí ele pegou e gerou aqui para mim, ó. Aqui está um pequeno conjunto de dados fictícios separado por ponto e vírgula com os campos solicitados. Show. Aí eu disse, gere dados no padrão abaixo. Repita as vendas de produto e fixe em no máximo 5 vendedores. Eu especifiquei mais a ele. Eu quis que ele aumentasse o nome, a quantidade de dados, certo? E disse que ele fixasse 5 vendedores. Os clientes eu disse que poderia variar em mais exemplos, de forma que eu consiga realizar cálculos por grupo por grupos. Aqui tem uma linha. De forma didática em uma aula de Excel. Então ele me deu aqui, ó, produtos, vendedor, clientes, blá. Aí eu mandei o padrão, né? Que foi inclusive o que ele já tinha me dado aqui, ó. Eu mandei um padrão para ele seguir, como exemplo. Aí ele botou, aqui está um conjunto de dados fictícios com um padrão solicitado, com repetição de vendas e variação de clientes. Por que essa repetição de vendas? Porque é como se eu dissesse assim, vendi um notebook, depois vendi outro notebook, com
um mesmo vendedor, mas variando o cliente, né? Para depois poder analisar esses dados. Então, esses dados permitem realizar cálculos por grupo, como, por exemplo, a soma de vendas por vendedor ou produtos, médias e outras funções importantes ao longo, etc. Então, eu não vou pedir para ele fazer isso de novo, eu já tinha isso aqui. Eu vou copiar esses dados e vou trazer para cá. E vou simplesmente colar aqui. Cara, se eu copiar e colar aqui, ele automaticamente já pegou esses dados. Veja que ele... Desculpa. Veja que aqui, ó, não está separado por vírgula. Por quê? Porque eu botei para ele aqui um control. Pode ser um espaço, mas o ideal é que não seja um espaço. Por que o ideal é que não seja um espaço? Porque, por exemplo, esse cliente aí, ó, Maria Souza. Maria Souza é uma pessoa só. Se você botar um espaço, ele vai separar Maria de Souza. Ele vai botar Maria na célula e Souza na de lado. Entendeu? Normalmente um tab, ponto e vírgula. Beleza, esse funcionou. Eu vou pegar esse aqui que estava por ponto e vírgula, copiar. Vou botar, inclusive, numa nova planilha. Vou criar uma nova planilha aqui e vou colar. Olha o que aconteceu. Essa informação está todinha dentro de A1. Você pode olhar aqui, ó. De A1 e de A2 e de A3, mas o que é que acontece? Ele não separou as colunas, está todo mundo dentro de A. Ó. Se eu aumentar aqui, ó, está todo mundo dentro de A. Se isso acontecer com você, se você pedir para separar por ponto e vírgula, vai acontecer. Tem várias formas de você resolver isso. Uma delas é vir aqui em dados e pedir para ele dividir o texto em colunas. E aí você vai perguntar, ele vai perguntar aqui qual é o separador. Você vai selecionar ponto e vírgula. Ele já dividiu. Olha que legal. Então aqui eu já tenho meus dados. Concorda que todo mundo vai ter dados únicos? Né? Então a partir daqui, vocês vão fazer as atividades que eu vou pedir. Vocês vão ver lá na atividade. Só que na atividade não vai ser produto, vendedor, cliente, valor e data. Não, não vai ser. Ele vai dizer lá na atividade, você vai ver quais são os campos, você vai no ChatGPT, vai pedir, olha, eu quero que você me gere dados desse aqui. Professor, eu não quero fazer igual está na atividade. Eu quero fazer o meu. Posso? Pode. Desde que você utilize as funções que eu estou solicitando na atividade. Estou usando uma função de soma lá. Use uma função de soma no seu problema. Estou usando uma função de média. Use uma função de média no seu problema. Estou usando uma função de soma si. Use uma função de soma si no seu problema. Estou usando uma função de média cis. Use uma função de média cis. Estou usando uma função si. Use a função si no seu problema. Não é preciso que seja exatamente os mesmos dados que tem lá no problema. Inclusive, eu não quero que vocês copiem os dados que está no vídeo. Dê um pause no vídeo lá e fique copiando. Eu não quero isso. Porque se vocês fizerem isso, eu não vou saber se um fez, copiou e mandou para o outro. É individual o trabalho. Então, vocês vão gerar os dados no ChatGPT. Agora, se vai ser produto, vendedor, cliente, valor e data. Se vai ser nome do cliente, vendido, imóvel vendido, não me interessa. Desde que as funções que estão lá na atividade, que eu estou fazendo no vídeo, que está sendo usado no exemplo, na atividade de exemplo, seja usado no seu problema. Se você não quiser ter trabalho pensando, eu quero ter trabalho pensando no que eu vou fazer, não, faça o que está lá. Faça o que está lá. Agora os dados são individualizados. Que você vai pegar no ChatGPT. E é impossível, eu estou falando impossível porque é impossível, os dados serem os mesmos. Certo? A chance disso acontecer é a mesma chance de você soltar um grão de areia na praia ali de Tambaú. Esse é o meu grão. Aí tu solta esse grão e diz assim, acha meu grão de areia para o teu colega. É a mesma chance aí. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou observar os tipos. Aqui está em data.
Eu vou olhar aqui o tipo, tá padrão. Desculpa. Vou olhar aqui o tipo, formatar. Colocar como data, se não tiver. Por que tem que ter cuidado com isso? Porque as datas, na verdade, são também números. Ó, se eu botar esse camarada aqui como número, essa data vira um número. Beleza? Essa data vira um número. Por que vira um número? Porque a data no Excel, no Google, é um número. Baseado na quantidade de dias desde a data 1 de janeiro de 1900. Acho que é algo disso aí. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Então você bota aqui como data. Isso aqui eu quero um valor em real. Então eu venho aqui, ó, cifrãozinho, fica mais bonitinho. Né? Trouxe meus dados. Pronto. Eu agora vou ver o que é que o professor faz lá na tarefa. Né? Fazer do mesmo jeito. Se for no Excel, tem outras formas de fazer isso, gente? Tem. Tem uma forma bem legal também, que é importando os dados aqui, ó. Cadê? No Excel é aqui em dados. Deixa eu ver aqui. Tem... Ó, o do Excel onde tá? Ó, dividir texto em colunas aqui, ó. Tá aqui. Certo? Mesma coisa, se eu for pegar esse cara aqui, ó, copiar, se eu for usar o Excel, colar. Tudo bem. Seleciono esse cara, venho em dados, dividir texto em colunas. Ele já mostrou a mim como vai ficar, ó, ele está dizendo aqui que é ponto e vírgula, eu vou aplicar, ele já fez para mim, certo? Mesma coisa, vou selecionar esse cara, vou vir aqui em geral, vou botar minha data, não, vou botar aqui moeda. Pronto, tá do mesmo jeito, né? Só que aqui tá menorzinho. Dou 2 cliques, ele abre. Aqui, ó, dou 2 cliques. Dou 2 cliques. Beleza? Pronto. Esse é o básico do básico. Agora, o que é que eu preciso saber mais? Será que se eu copiasse aquele dessa forma aqui, o Excel, vou criar um terceiro aqui, vai conseguir? Ó, conseguiu. Pegar do jeito que está lá. Então, talvez se tu pedir para ele apresentar os dados separados por tabulação, ou tu pedir para o Excel, um segredozinho é esse. Tu coloca um exemplo, como eu coloquei aqui, ó. Tá vendo o exemplo que eu coloquei? Esse exemplo aqui estava no Excel já. Eu copiei do Excel e joguei para o ChatGPT. Eu fiz um exemplo pequeno, em 3 linhas. Aqui eu botei 3, 4, 5, 7 exemplos, né? 7 exemplos, 7 vendas aí. Eu posso fazer isso no Excel, copiar e colar no ChatGPT e dizer, ó, usa isso como exemplo. Usa isso como exemplo. Aí ele já vai criar como uma tabulaçãozinha aqui, que quando tu copiar e colar para cá, não vai precisar nem pedir para ele dividir, ele já vai identificar cada um na sua coluna e na sua linha. Facilita a tua vida, certo? Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Ah, professor, vou fazer a tarefa. Eu vou lá na tarefa, tá aqui o vídeo da tarefa. Eu acho que eu estava até com ele aberto aqui. Uma das tarefas, a primeira tarefa vão ser essas 3 atividades aqui, ó. E aí pessoal, beleza? Bora passar para esses dados aqui para vocês, eu vou abrir aqui, ponto vírgula, porque eu quero separar o parâmetro, esse, vamos dizer que eu quero esses 3 e fecho, né? O que é 3 vai virar menos esse. Lembre sempre que a data, na verdade, é um número, né? Se eu botar esse aqui como número, então eu vou fazer o seguinte, a sua apresentação dos seus dados, tá? Eu não vou deixar essa opção, vou deixar... Tá vendo aqui em cima que eu estou usando uma função na tarefa?
concat, A2, com traço, com B2, tá? Estou ensinando a vocês a usar a função concat. Bem, se tu vai pedir para o chat GPT gerar produtos, vendedor, cliente, valor, data, como eu fiz aqui, é uma questão sua. Mas se tu quiser fazer diferente, faz diferente. Desde que tu utilize a função concatenar. Desde que tu utilize a função vendedor em maiúsculo aqui, ó. Inclusive, na tarefa, eu faço um pouquinho diferente. Tá vendo que na tarefa tem produtos, vendedor e cliente? E eu pedi para botar aqui na... Porque, veja, a atividade de vocês, uma atividade de vocês é fazer 10 atividades desse PDF. Acho que são 10 ou 11, não sei. Cada vídeo eu resolvo 2 a 3 atividades do PDF. Certo? Em cada vídeo. Mas em cada planilha você vai ter esse atividade 1 aqui, esse atividade 1 aqui que está no PDF, já está sendo feito aqui, ó. A atividade 2, a atividade 3 eu faço no vídeo 1. Mas a atividade de vocês é fazer os 3 vídeos, que no final vai ser o PDF todo. Certo? Então, por exemplo, se você vai fazer igual a mim aqui, pode fazer. Produto, vendedor, cliente. Professor, eu vou copiar do vídeo. Smartphone, Ana Lima. E aí? Aí tu perde 50% da nota. Tá explicado, tá gravado aqui, né? O que é que tu vai pedir? Gere para mim dados de produtos, de vendedor, de cliente, de valor e da data da venda. Ou você vai pedir coisas diferentes. Gere para mim dados de corretor que vendeu, quem foi o cliente, onde foi o imóvel, o bairro, a cidade do imóvel vendido, babá, e você gera o seu lá. Qual foi o valor, qual foi a data da venda. Ele gera para você, né? Aí você pode especificar. Use bairros Cabo Branco e Tambaú, para ele não ficar gerando bairro lá. Você que sabe. Você vai gerar e vai copiar e colar, vai jogar seus dados lá na sua planilha e vai seguir, ó. Você vai, nesse primeiro exercício, ó, você vai ter vendedor maiúsculo, concatenar. Você vai ter o calcular dias em atraso, data de vencimento, data de pagamento. Você vai fazer isso aqui tudo eu estou fazendo no vídeo, explicando como é que calcula juros. Isso aqui é um vídeo. Aí depois vocês vão pro vídeo 3. E aí, pessoal? Desse produto. Que é bem parecido, é dentro da mesma atividade. Ó. Então essa é a questão. Presta atenção. O arquivo, o vídeo da aula. Tá? Vídeo é para explicar. Tá? O vídeo vai explicar como fazer. Vocês vão fazer o arquivo que eu estou fazendo aqui, inclusive aqui no Google Planilhas e no outro. Eu estou mostrando a vocês. Ó. Vai ser esse vídeo aqui. Ó. O vídeo vai seguir nessa atividade. São 11 ou 10 planilhas. Deixa eu olhar aqui o outro. Depois existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. E aí, pessoal, beleza? Bora. Vem pra cá, ó. Tô fazendo mais. Fixar esse cara. Comissão, valor então, de comissão. Tô explicando aí no vídeo, vocês vão ver depois. Se nesse intervalo de sexo, ó. Pronto, acho que é isso aqui. Eu São que 10. São 10 planilhas que vocês vão fazer. Vocês vão fazer essas 10 planilhas dentro de um arquivo só. Certo? Agora, para fazer essas planilhas dentro de um arquivo só, vocês vão ter que assistir 3 vídeos que eu explico. Né? A última é essa daqui. Esse último aqui, inclusive, vocês podem até utilizar ela, mas vocês podem também gerar os dados. Perfeito? Então, quando vocês terminarem, o que vocês vão enviar para mim é uma tarefa só. E aí, pessoal, beleza? É esse aqui, ó. É o arquivo. Vocês vão ter 10 planilhas aqui. Uma de cada atividade. E as atividades estão explicadas em 3 vídeos. Né? Você tem 10 atividades. As 10 atividades estão agrupadas em 3 vídeos explicativos. E vocês vão fazer tudo isso em um arquivo só. De planilha eletrônica que você quiser. Se você vai fazendo no Google Drive, você vai vir aqui depois, por exemplo,
sei lá, tem uma atividade lá que era calcular o maiúsculo do vendedor. Você vai fazer a maiúsculo do vendedor. A atividade 2, você já vai fazer numa planilha 2. A atividade 3, na planilha 3. É um novo arquivo, é uma nova planilha dentro do mesmo arquivo. Não me envie 10 arquivos. Me envie um arquivo com as 10 planilhas. Certo? Que você vai estar criando aqui embaixo. Igual eu faço, inclusive, no vídeo. No vídeo vocês vão ver que eu faço criando planilhas. No final, vocês vão fazer o quê? Arquivo, baixar arquivo do Excel. Baixei aqui, ó. Eu baixei aqui para o meu notebook que está aqui, planilha 01. Pega esse arquivo e manda para mim lá. Ou venho aqui, arquivo. Se eu estiver usando esse, você pode exportar. Não exporte como PDF, não. Eu quero que você, deixa eu ver aqui onde eu vou. Baixar uma cópia. No caso do Excel, mesma coisa. Ele até salvou aqui um do lado, porque já tinha o mesmo nome. Certo? Na hora de colocar, você vai vir aqui no seu camaradinha, né? Vai ter lá uma tarefa. Eu vou abrir uma tarefa aqui qualquer. Vai ter a tarefa específica, né? Por exemplo, essa tarefa 6 aqui. Você vai abrir a tarefa. Vai ter lá, aqui não aparece para mim, mas aparece para vocês. Enviar. Aqui aparece esse nota, por exemplo, né? Você anexa o arquivo aqui e envia na tarefa. Né? Não vai ser nessa tarefa aqui, óbvio. Né? Eu vou criar a tarefa aqui. Nesse aula 16. No caso, vai ficar na aula 17 e na aula 18. Certo? Nessa aula 16 eu vou só colocar os vídeos. Então, salvei e mando para lá. Não tem mais o que fazer. Fiz as 10 atividades. Essas 10 planilhas você já pode começar a fazer amanhã. Eu recomendo que não deixe para fazer no dia 5, não dá tempo não. Por que vocês podem fazer amanhã? Preste atenção. Calma. Por quê? Eu posso fazer a atividade 1, preste atenção. Lá no meu Google Planilhas, faço a atividade 1 em casa. Faço a atividade 2 em casa. Quando for terça-feira, estou aqui. Já fiz a 1 e a 2, professor. Vou fazer a 3 e a 4 na sala. É o mesmo arquivo. Você vai abrir o seu Google Drive, vai abrir o mesmo arquivo que você já fez em casa e vai continuar na sala. Depois vai para casa, continua em casa. Agora não venha. Eu fiz em casa, não está aqui não. Não tem nada a ver com isso. Mas eu fiz, professor. Sim. Cadê? Perdesse? O Google apagou, foi? O Google estava te perseguindo, ele apagou para tu não me mostrar. Tu que sabe onde tá. Tem que usar a mesma conta, porque vai estar na tua conta do teu e-mail que tu fez. Certo? Beleza? Pronto. Então, feito isso, eu vou fazer a tarefa. A outra tarefa é do mesmo jeito, que é a do dia 19. Outra tarefa é do mesmo jeito. Depois, de outra oportunidade, eu explico. Mas para essa tarefa, a tarefa 1 de planilhas, é isso aí. Alguém tem dúvida? Me pergunta. Eu vou até parar o vídeo agora para não ficar muito grande, beleza? Mas ficou claro que vocês podem usar o Google Planilhas, o Excel Online, o Excel Offline, que vocês vão ter que gerar pelo ChatGPT. Se eu pedir agora para ele, ó, se eu pedir aqui, ó, agora, gere um conjunto de dados de vendas de produtos, conjunto de vendas de produtos, com o vendedor, cliente, com o vendedor e cliente informados, aí eu vou até botar assim, siga o padrão. Eu vou até mandar ele seguir o mesmo padrão anterior. O que vai mudar entre uma planilha e outra é só esses dados aí, no caso.
Manda ele seguir o mesmo padrão. Ele vai fazer aqui, ó. Certo? Ele repetiu esses primeiros, né? Que eu já tinha botado. Esses primeiros ele repetiu. João Silva, não sei quem. Depois ele continuou. Tá gerando. Você pode dizer a ele, gere 100, gere 50. Está gerando ainda. Pronto. Se você olhar, ó, mouse, teclado, monitor, ele usou isso porque ele já estava usando aqui. Mas se você ver, ó, ele gerou diferente. Já gerou diferente do que ele tinha gerado antes. O último ó, foi mouse, Gabriela Rocha, Júlio Almeida, R$100, 5 mouses. Ó. Já foi diferente. Ó. O nome das pessoas, a quantidade, os valores. Tá? Então, beleza, você vai copiar isso aqui e vai colar no planilha. Se não pegar, faça como eu disse. Divide, né, vem aqui em dados e vem dividir texto em colunas. Vocês poderiam também pegar esses dados aqui, por exemplo, copiar, abrir o bloco de notas, dá mais trabalho. Tá? Bloco de notas. Porque muitas vezes você recebe os dados assim, ó. E vou salvar isso aqui como um arquivo de texto, por exemplo. Dados.txt, salvei aqui. Vocês poderiam também importar esses dados para cá. Certo? Vocês poderiam também importar esses dados do jeito que ele está aqui para cá. Mas não é o caso aqui, não é preciso. Com essa funcionalidade aqui de dividir texto em colunas, vocês resolvem. Tá? Nas aulas explicativas, eu mostro como importar isso lá no Excel lá, tá? Como importar esses dados. Mostro também como dividir colunas, né? Mas ficou claro também que as 5 aulas explicativas vocês devem assistir em casa para vocês compreenderem, senão vocês vão ter dificuldade em fazer as atividades. As atividades vocês fazem na sala, a gente inverte. Para vocês fazerem as atividades na sala, para não ter desculpa de que não estava com o computador, que não alguma coisa do tipo, e que eu estou aqui na sala para tirar dúvida. Agora, a explicação, já que não vai poder ser na sala, vocês farão em casa com a aula gravada. Outra forma de enviar o trabalho é como? Compartilhar a planilha. Vocês vão compartilhar como qualquer link, qualquer pessoa com o link, coloca essa opção aqui, igual eu fazia lá na atividade de aula. Copia o link, salva o link no bloco de notas, lembra? Salva o link da tarefa. Pega esse link e joga aqui na tarefa. Pode também, não é preciso nesse caso. É mais fácil baixar a planilha e mandar a planilha para mim. Mas vocês podem fazer assim também. Beleza? Então, essa é a tarefa 1 que vai aparecer aqui para vocês no Moodle. Vai aparecer para vocês no Moodle. E aproveito para falar que isso aqui eu estou gravando e vai servir, vou aproveitar para a turma também de serviço jurídico, tanto para a turma de transação imobiliária quanto para a de serviço jurídico, essa tarefa é a mesma. Tá? Dúvidas? A gente vocês tiram agora. Tá? Vou parar a gravação para não ficar muito grande.